livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 19, perante os parentes. Desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos das primeiras grandes responsabilidades do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os afins mais próximos que lhe não compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Melhorar sem desânimo os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais enérgicas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever criado por nós mesmos é lei do mundo interior a que não poderemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Cris, hoje nós vamos tratar de um tema que talvez seja o tema mais desafiador para a humanidade nesse momento, né? Porque falar da conduta espírita perante os parentes é falar das nossas relações, né? Principalmente das nossas relações familiares. E a gente sabe que nesse mundo de expiações e provas, nós estamos aqui para reajustar. E aqueles com quem a gente precisa mais se reajustar são aqueles que estão mais próximos da gente, né? Então, não é um tema fácil, como você já também trouxe essa questão, né, em outros momentos, porque fala disso, né, da nossa condição ainda de espíritos devedores que somos, né? Enquanto o André Luiz, ele inicia aqui o capítulo, né, dizendo que são das primeiras e grandes responsabilidades do espírito encarnado, eu acho que traz ainda, aumenta essa responsabilidade, né, porque ali a gente vai ter afetos e também desafetos esperando um ajuste, né, e sabendo dessa responsabilidade, é uma relação que muitas das vezes ela emana muito desafio mesmo, né? Porque como a gente já conversou em outro momento, né? Que a gente até falou que na relação interpessoal, ainda mais na família, que é uma relação que a gente é constante, né? Você está ali dia a dia, muitas das vezes não demanda só de uma parte, né? Para que a situação se resolva, se equilibre, é das duas partes, né? Quanto as duas estão dispostas, fica mais fácil, mas quanto uma parte é mais resistente a esse reajuste, vamos dizer assim, o desafio aumenta, né, Rose? É verdade. E é interessante que você foi falando, eu fui pensando aqui, sabe?
Às vezes a gente fala, nossa, está muito pesado, né? Tem muita coisa para reajustar, mas também se a gente for pensar na misericórdia de Deus, né? Quanto mais desafetos, igual você trouxe, né? Deus nunca coloca a gente num lugar que a gente não consiga resolver aquelas questões ali. Mas, às vezes, vão vindo, né, relações que estão tão adoecidas, né, que às vezes a gente fala, não, acho que tem algum equívoco aqui. Mas se a gente for pensar mesmo, quanto mais a gente tem possibilidade de encontrar esses desafetos para a gente reajustar, mais também está falando dessa misericórdia de Deus, né? Porque a gente vai ganhar tempo com isso, né? Ao invés da gente vir numa encarnação para reajustar com um, noutra encarnação para reajustar com outro, o que Deus faz? Vamos colocar no mesmo núcleo familiar, mesmo que não sejam todos irmãos, por exemplo, mas às vezes é um primo, né? É um sobrinho mais desafiador, mas está nesse núcleo, né? Então vamos dar uma agilizada nessa evolução deles, vamos deixar eles ali, né? Porque aí vai reajustando, vai ganhando tempo, vamos dizer assim. Então, acho que isso é interessante também da gente pensar, né? Os desafios, eles não vêm como uma punição, mas vem como uma forma da gente evoluir. Então, é a misericórdia de Deus, né? Olhando mais uma vez por nós. Agora, eu queria fazer uma reflexão, né, com você e deixar aqui também para todo mundo que estiver ouvindo, né, que a gente possa refletir, porque André Luiz começa dizendo que a gente precisa desempenhar todos os justos deveres. Essa expressão justos deveres me chamou muita atenção, sabe? Por quê? Porque a gente está falando da conduta espírita perante os parentes. Então, como que a gente deve agir como cristãos que nós somos diante daquele núcleo familiar, daquele contexto de relação que nós vivemos. E aí, essa expressão me chamou muita atenção, por quê? Porque ele não está falando que a gente deve desempenhar qualquer coisa a qualquer custo. Ele está falando de justos deveres, ou seja, a gente precisa fazer aquilo que é o melhor para o crescimento, para o meu crescimento e o crescimento coletivo, mas sem entrar nesse lugar de aceitar tudo, inclusive abusos. Então, eu já começo aqui dizendo assim, que a gente não precisa se submeter a tudo só porque a gente está nesse núcleo familiar. Nem é o ideal, não é isso que Deus espera da gente. Mas que a gente possa cumprir os nossos compromissos com todos que nos cercam, mas não sendo nem conivente com o mal e nem proporcionando o mal de ninguém. Porque se a gente precisa desempenhar os justos deveres, a gente precisa fazer aquilo que é certo, aquilo que vai nos ajustar com a lei de Deus. Mas não podemos esquecer que a gente não tem planejamento reencarnatório para o mal. Então, as relações abusivas, elas não estão no nosso planejamento reencarnatório. A gente está aqui vivendo uma lei de cooperação, não como que a gente fala? A palavra contrária que eu sempre uso é competição, mas não é isso que eu quero dizer. Mas a gente não está aqui para abusar do outro, para sugar do outro, né? Então, assim, quem acompanha nossos trabalhos aí, que a gente tem, né, outros grupos, a gente tem podcast, a gente tem grupos de estudos, é muito interessante como que os temas estão se relacionando. A gente tem falado muito sobre essa questão da gente não entrar nesse movimento de sugar
aquilo que a gente já pode realizar, da gente sugar do outro aquilo que a gente pode realizar. E é muito interessante que outro dia a gente trouxe uma simbologia, né, que eu acho que cabe aqui também, que é da gente, se a gente já tem condição de fazer determinadas coisas, assumir determinados compromissos, fazer determinadas mudanças, se a gente deixa para o outro fazer isso, a gente está agindo como aquela planta parasita, né, que ela suga tudo do outro, da outra planta que está ali, até o ponto dos dois morrerem. As duas plantas morrem, né? Então, assim, a gente também não pode permitir que isso aconteça, porque a gente está aqui para evoluir. A única fatalidade da reencarnação é a evolução. O resto, tudo é construção, né? Mas o que, se a gente pudesse falar de fatalidade na nossa condição espiritual? A nossa fatalidade é que nós vamos evoluir. Isso aí não tem escapatória para isso, mas é preciso que a gente assuma os compromissos que a gente precisa assumir de forma consciente e sensata, sem abusarmos e sem permitirmos abuso também, né? É interessante quando você traz isso, né, Rose, para a gente poder ir clareando a nossa posição dentro desse núcleo familiar, né? Realmente, o lar é um ambiente para o nosso aprendizado mútuo, né? Ali, todos com o mesmo objetivo. Nos primeiros passos para a nossa evolução. O lar realmente é a primeira escola do espírito. Mas eu acho muito interessante quando você diz sobre as relações abusivas, né? Porque é uma questão de você se autoconhecer, também de você se autoamar e não permitir, porque essa questão que gera sofrimento não está dentro de um programa que você é obrigado a cumprir porque você está inserido ali muito próximo ao outro. Muitas das vezes, o fator tempo, que também é ao nosso favor, ele tem que ser exercido naquele momento. Às vezes é o momento de desatar as mãos e cada um no seu momento e refletir sobre aquela situação para quando retornar o convívio, que seja um convívio mais equilibrado, porque tudo que gera risco de alguma forma não deve ser insistido, porque você está ali, não, eu estou aqui, então eu tenho que ir até o fim. Não é bem assim, né? Eu achei bem bacana, bem interessante quando você levanta essa questão. E aí a gente vai, né, a partir do momento que a gente tem essa compreensão, né, Cris, a gente vai ampliando também as nossas possibilidades de evolução. A gente já sabe que a gente não está aqui destinado a viver relações abusivas. A gente já sabe que a gente já está aqui, não é para fazer o mal para ninguém, nem fazer justiça com as próprias mãos. Então, diante disso, a gente vai para onde, né? Se a gente está aqui vivendo, a gente está aqui vivendo essa experiência, eu já sei o que eu devo, o que eu não devo fazer, mas então o que eu faço a partir disso tudo, dessa compreensão? E aí Jesus traz para a gente algumas dicas. A gente precisa conhecer o Evangelho, né? Porque Jesus, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, versículo 25 e 26, a gente até trouxe aqui em outros estudos, e nós vamos trabalhar isso muito, porque, afinal de contas, falar de conduta espírita, onde quer que seja, a gente tem que falar dessa mensagem, que está lá em Mateus sempre, que é reconciliação com os adversários. Então, Jesus vai dizer assim, olha, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido na prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil. Então, eu fiz questão de ler a passagem,
porque ela é uma passagem muito simbólica. Ela traz muita simbologia da nossa realidade enquanto encarnados. Porque isso que ele está falando aqui é exatamente o que a gente precisa vivenciar aqui no processo reencarnatório. E aí, quando ele vai falando, né, do juiz, ele vai falando da prisão, ele está falando, usando símbolos da época que eram muito importantes para aquele povo ali que estava ouvindo o que ele estava dizendo. Mas o que de verdade ele está trazendo de mensagem para a gente? Olha, vocês estão no mundo de expiações e provas. A destinação de vocês é a evolução. Para evoluir, a gente precisa seguir algumas etapas. E a primeira delas é a gente se reajustar à lei do meu Pai que está nos céus, que é Deus. Então, ele vai falando para a gente, olha, a primeira coisa é reconciliar com essas questões que são ainda questões que precisam ser resolvidas nesse processo reencarnatório. Então, reconciliar com o adversário é fazer esse movimento de se conhecer nessa relação familiar, nesse contexto da parentela corporal, da parentela consanguínea, e entendendo que a gente ali não é o detentor de resolver todas as questões de todo mundo, mas a gente está ali naquela família, com aquele grupo, para resolver questões que são nossas. Então, quando ele traz isso, ele está falando que a gente precisa aprender a fazer os movimentos de perdão, em primeiro lugar. Eu costumo dizer, quando eu vou falando sobre essa questão do perdão, que o perdão não é fácil da gente exercitar. E por que eu acho que o perdão é uma das coisas mais difíceis, né? Eu vou trazer um ponto de vista meu, pode ser que ele não seja o seu, por exemplo, ou de quem está ouvindo. Eu acho o perdão uma das condições mais difíceis, porque para perdoar você relembra aquilo que você acha que é o mal que o outro fez. E a gente faz esse movimento de forma equivocada. Por quê? Porque a gente não precisaria fazer esse percurso. O perdão, ele vai dizer da gente entender que a gente não é vítima das circunstâncias, né? O próprio cantor, ele diz isso, nós não somos vítimas da circunstância, mas nós também somos copartícipes ali. Alguma coisa levou a gente a estar naquela situação difícil com aquele familiar, com aquele parente. Nós não somos, né? A gente se coloca, às vezes, no lugar de vítima, mas há, sim, uma questão que a gente faz parte dessa questão. E o que a gente faz quando a gente fala do perdão? A gente vai lá nessa ferida, coloca o dedo nela de novo e fala, mas é muito difícil perdoar, porque, olha, fulano fez isso, isso e isso comigo. E aí eu retomo aquilo que eu considero que é o mal que o outro fez. E aí, o que acontece comigo diante dessa emoção? Eu me revolto, volta tudo de novo, eu começo a relembrar aquilo, começo a reviver aquela experiência. Não tem aquelas pessoas que vivem do passado? A gente pode fazer um montão de programa bacana, feliz, vamos sair, vamos viajar. A pessoa vai lá para o Tibete, que é longe daqui de onde nós estamos falando, bem longe, né? Nós estamos falando de Minas, do Brasil. Então, a pessoa vai lá para o Tibete, que é longe, e chega lá, ela vai relembrar aquele mal. Ela não vai conseguir perdoar desse jeito, né? Então, às vezes eu falo, olha, está muito difícil perdoar, tenta um outro caminho, busca a gratidão. Por quê? Por que a gratidão talvez seja um caminho mais propenso para a gente chegar no perdão? Porque na gratidão você vai lembrar as coisas boas.
Não é que a gratidão, na essência da palavra, como a Joana de Ângeles diz para a gente, ela tem um livro muito bonito, né, que fala sobre a gratidão, o livro todo é sobre o processo de gratidão. Ela vai falar, olha, a gente, com o tempo, a gente vai entendendo que ser grato não é só você falar um muito obrigado por algo bom que o outro fez. Quando você vai desenvolvendo esse sentimento, essa emoção, né, que é muito forte, você vai aprendendo que você tem que ser grato até por aquilo que não é muito bom na sua vida. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que às vezes a gente sendo grato, a gente vai lembrar das coisas boas. E lembrando das coisas boas que a gente vivenciou com aquela pessoa, com aquele núcleo familiar, talvez seja mais fácil a gente ir para essa reconciliação com o adversário. E essa palavra adversário que Jesus usa, ela não é à toa, que está no contexto. Às vezes a gente vai falar, né, que o adversário ou o inimigo é algo que é alguém que está muito distante, mas no processo reencarnatório a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que muitas vezes os nossos adversários estão aqui junto com a gente, justamente para a gente fazer esse reajuste. Então, eu acho interessante que o André Luiz vai trazer isso aqui, né, que é para a gente intensificar esses recursos de afeto, né, Cris? E eu acho que essa palavra, ela tem um significado importante também, né? Rose, quando eu li esse capítulo, foi justamente essa palavra aí, essa frase no sentido, intensificar os recursos de afeto, foi que clareou assim um pouco o meu entendimento, né? Que eu fiquei pensando, mas por que é tão difícil perdoar, né? Às vezes eu fiquei pensando, e aí me lembrei também de um diálogo que eu escutei uma vez, num filme, e que um dos personagens dizia assim, não, eu tenho muita facilidade em pedir perdão, eu sou humilde, vou lá peço perdão, mas eu perdoar, eu já tenho dificuldade. Então, aí eu até me lembrei dessas falas, né? Mas quando eu li isso aqui, né, do André Luiz, iniciar o item, trazendo esse intensificar os recursos de afeto, aí eu fiquei assim refletindo muito e eu comecei a entender que esses recursos, nós já temos eles dentro de nós. Como nós somos uma fagulha do Criador, a gente já tem esses recursos dentro da gente. É só nós fazermos o processo de intensificação através de um exercício diário, né? Nessa oportunidade bendita da reencarnação, de estarmos todos nesse núcleo que é para o nosso progresso mútuo, né? A gente começar esse movimento de intensificação desses recursos. E quando a gente começa a compreender que dentro do lar, nós vamos relembrar, a gente tem afetos e desafetos, esperamos ajustamentos e com o conhecimento primordial de nós mesmos, a gente nos autoconhecer, saber que a gente tem esses recursos dentro da gente, a gente começa a utilizar. Mas qual é o recurso? Naquele momento acalorado, a gente identificar que ali merece uma prece, o recurso da prece. Então, vamos orar, pedir o equilíbrio naquele momento, né? O silêncio oportuno. Às vezes não é hora da gente estar, um fala de cá, o outro fala de lá, que acaba, às vezes, colocando uma palavra que não era para ser dita. Então, aquele silêncio oportuno, né? Vamos esperar esse calor da discussão, às vezes, passar, né? E através de uma palavra naquele momento que necessita de uma reflexão maior. Então, é melhor a gente ficar quietinho. E o tempo, que a todos vão nos esclarecer as diferenças momentâneas. Muitas das vezes, através também do nosso exemplo. Às vezes a pessoa percebe o exemplo da gente diante daquela situação. Aquilo ali é um recurso de mudança naquela família, né?
E com esses recursos bem aplicados, eu acredito que a gente começa a diminuir a distância entre aqueles que ainda não nos compreendem os nossos melhores propósitos, e às vezes também a gente não está compreendendo o outro, não é só o outro que não está compreendendo a gente. Às vezes os melhores propósitos é do outro, e a gente precisa também desfazer esse movimento para a gente enxergar aquela situação com mais equilíbrio, e começar a conhecer o outro. E eu acho que esses movimentos, sabe, Rose, de afeto, e que com disciplina e tolerância, a gente começa a exercer o que a gente tem de maior dentro da gente como uma centelha divina que a gente é, que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele é isso aí, a gente ter essa consciência e começar a exercer ele dessa forma. Foi aí que eu comecei assim, a entender melhor esse item que eu estava com muita dificuldade, eu confesso. Cris, nossa, isso que você trouxe é uma reflexão importantíssima para a gente fazer. Quando você traz esses itens, né, o poder da oração, a importância do silêncio no momento certo, isso vai dizer de uma questão que é muito importante, que a gente esquece muitas vezes dela. Nós não reencarnamos ao acaso, aleatoriamente. A gente não chega aqui do nada e é jogado no mundo, num grupo familiar que a gente tem que se virar com ele. Não é isso. Existe um planejamento muito bem elaborado por um plano maior, e junto com esse planejamento, a gente vem com todos os recursos que a gente precisa para dar tudo certo. Só que chega aqui, a gente se distrai com algumas questões. Então, a gente às vezes se distrai até com as nossas imperfeições. Não, como assim? Eu vou ficar calado diante disso que ele está falando? Mas e a minha honra? Onde que fica? Isso é se distrair com a própria imperfeição, né? Eu estou falando ali de quem? Uma Rosimar orgulhosa, que não pode levar desaforo para casa, né? Prepotente ainda. Como assim? Ele vai falar e eu vou ficar por baixo? Não vou fazer silêncio. Eu vou orar por alguém que está cometendo um crime? Nunca que eu vou fazer isso. Está dizendo da minha vaidade, né? Eu sou Deus, sou eu que tenho que fazer justiça. Porque se eu orar para essa pessoa, quem sabe Deus vai perdoar e não vai fazer justiça com ela. Então, são pequenos detalhes muito importantes que você trouxe, que a gente precisa usar os nossos recursos bons, porque todos nós temos. Todos nós reencarnamos com todos os recursos que nós precisamos para lidar com todas as situações que nós temos. Então, a gente precisa parar um pouco de ficarmos distraídos, inclusive com as nossas imperfeições, e deixarmos elas dominarem. E aí, quando você fala dessa questão do amor, isso é tão importante que Jesus resumiu todos os 10 mandamentos deixados por Moisés, ele resumiu em 2. Ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro ensinamento, ele falou. E a teu próximo como a ti mesmo. Este é o segundo ensinamento. Então, o que ele está dizendo? Aquilo tudo que Moisés trouxe é importante, mas vai surgir mais coisa, que não está dentro daqueles 10 ensinamentos ali. Então, para você não ter dúvida se aquilo ali está na lei de Deus ou não está, segue esses 2, que eu falo até que são 3, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento. Amar a si mesmo e amar a teu próximo como você se ama. Então, não é que é uma missão fácil. A gente sabe que o amor é dos sentimentos o mais nobre. É o topo do topo do topo.
né? Para a gente aprender a amar, a gente tem que aprender todas as outras lições, né? Começando, eu sempre costumo dizer isso, eu acho que eu digo isso muito, porque eu preciso aprender, começando pelo respeito. No núcleo familiar, no meu grupo familiar, se eu aprendo a respeitar e também a ser respeitado, porque a gente não tem só que respeitar, a gente tem que colocar os limites para a gente também ser respeitado, o resto a gente consegue aprender com mais facilidade. Mas se nem essa noção de respeito eu tenho, fica muito difícil. E aí é importante a gente lembrar, né? Quando Jesus traz essa lição, que é amar ao seu próximo como a si mesmo, ele não está falando da gente amar quem ama a gente. Ele está falando da gente aprender a amar a partir do aprendizado que a gente faz do auto-amor. Então, a partir do momento que eu treino isso comigo, eu aprendo a me amar. E aqui é um outro ponto que a gente ficaria aqui horas falando, né? O que é auto-amor, mas não vai ser nesse momento. Mas a partir do momento que eu entendo esse auto-amor, aí sim eu vou expandir esse auto-amor para todas as minhas relações. Então, ele não está falando aqui de eu amar a quem me ama. Ele está falando de eu aprender a amar em mim para chegar no outro. E a gente precisa entender que esse núcleo familiar, que esse grupo com quem eu reencarno, que é um grupo consanguíneo, que a gente chama, ele é o primeiro passo da evolução. Jesus, ele já está tão evoluído, porque Jesus é um espírito crístico, né? Então, Jesus já está no último plano evolutivo que a gente conhece, que a gente tem conhecimento aqui na Terra, né? Que é o mundo ditoso, feliz, mundo dos espíritos puros. É nesse lugar que Jesus está. Ele vai falar também, olha, você tem que aprender a se amar a sua parentela consanguínea, mas você vai ter que aprender para sair daí, desse lugar que ele diz ali, né, do aprisionamento, para você sair daí, você tem que expandir isso para outros núcleos também, que não seja só o seu consanguíneo. Então, quando ele faz a pergunta para Pedro, que chama ele, mestre, sua mãe está ali, seus irmãos estão ali, mas quem que é minha mãe, quem que são os meus irmãos? É preciso a gente entender isso, né? Essa é uma passagem difícil, que a gente simplifica ela muito, né? Aqui a gente vai aprender, aqui a gente vai dar os primeiros passos. Quando eu consigo dividir meus bens materiais com outros que não sejam só os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais, quando eu consigo dividir esses bens, eu estou começando a treinar isso. Quando eu consigo fazer a caridade, ter afeto, quando eu consigo entender que a lei não é só para o meu vizinho, não é só para aquele que mora lá naquela situação desafiadora, que a lei é para todo mundo, que a lei, inclusive, é para os meus filhos. Então, não dá para dar um jeitinho, porque é meu filho. Não, coitado, não vai ficar tendo que responder por esse ato. Não. Por que eu quero que uma pessoa que não é da minha consanguinidade seja punido, seja rigorosamente aprenda com a lei, e para os meus não, né? Isso tudo está dizendo dessa expansão, que vai chegar um momento que eu preciso ampliar esse amor, que ele não pode ficar só no meu núcleo familiar. E aí aqui a gente está falando de dois extremos, né, Cris? A gente está falando daquele espírito que ainda não consegue amar nem no seu núcleo familiar, e do outro extremo, que é daquele que só ama no seu núcleo familiar. Os extremos nunca vão dar muito certo,
né? Então, é encontrar o ponto de equilíbrio, acho que é isso. E é muito interessante, né, esse dilatar os laços de estima além do círculo de parentela, né? Porque vamos retornar aqui um pouquinho, né? É muito interessante os passos do amor, né? Esses passos de aprender a amar, né? Muito, muito, muito. Como é que a espiritualidade ela é tão amorosa que ela vem nos ensinar os passos, né, as condições que a gente é colocado para a gente desenvolver esse sentimento tão nobre dentro da gente. A gente começa aprendendo com os nossos familiares consanguíneos, né, com o núcleo familiar, né? Eles vão nos estimular a aprimorar esse sentimento, que muitas das vezes o nosso ego, né, tenta esconder da gente mesmo. Aí tá, a gente aprendeu. Aí, através das nossas vivências, a gente vai dilatando esses laços, que muitas das vezes a gente vai ter amigos que já foram amigos nossos em outra encarnação. Aí a gente conhece aquele amigo, nossa, tudo flui. A gente escuta até dizer assim, nossa, esse amigo vale mais do que meu irmão, né? É interessante. É verdade, isso. Nossa, nem que fosse meu irmão, mas acontece naquela encarnação, você tem que amar o seu irmão primeiro, né? Então, é muito interessante esses passos assim do amor, né? E aí a gente vai caminhando, né? E aí eu penso assim, cada um vem com uma missão. Uns vêm com uma missão de nos ensinar e outros vêm com a missão de nos mostrar uma lição. Por isso que a gente, né, vamos pôr assim, até no meio de trabalho, que a gente convive com muito amigo, a gente fala, forma-se os grupos, né? Esse aqui é meu irmão, né? Meu irmão de alma, mas aquele ali, nossa senhora, é a faixa negra do negócio. Mas não é. Aquele ali está ali para te ensinar também alguma coisa, né? E quando é tão bonito quando você começa a ter consciência desse amor, porque na realidade esse amor ele é transformador, né? Porque muitas das vezes aquele que começou lá como seu desafio, ele termina como seu grande amigo. Porque se você se propõe a fazer esse amor transformador, você começa a enxergar o outro de outra forma. E é bonito quando isso acontece, né? Não sei se já aconteceu com algum de vocês. Porque aí sim, você começou a compreender que nós estamos aqui diante desse grande amor, diante dessa grande família, que é a família universal. Quando a gente atingir esse grau de entendimento, eu acho que é ela que está ali nos aguardando, sabe? Para a gente aprender a amar sem distinção. Aí a gente vai aprender a amar sem raça, sem fator econômico, sem cor de pele, sem preconceito de nada. A gente vai começar a enxergar uns a outros na essência. Olha que maravilha que vai ser, né? Que a gente tá caminhando para isso. A gente já... Eu não sei se eu sou muito otimista, sabe, Rosa? Mas eu acredito que a gente já fez alguns movimentos para isso, né? Quando a gente pensa que, por exemplo, a gente assiste um noticiário que fala, olha, cuida, né? Cuida aí do seu quintal, porque tem um determinado mosquito, que a gente se preocupa de até ir lá na casa daquela vizinha que mora sozinha, que se a gente sabe que para ela é mais difícil, a gente dá uma ajuda, ou que vem uma chuva, a gente faz uma prece pedindo para que todos sejam protegidos, que a gente joga o lixo no lixo para não entupir o bueiro. Eu acho que é movimentos que a gente está pensando também nessa grande família universal. Porque eu estou querendo o meu bem, mas eu também estou pensando no do outro. Então, eu acho que a gente já tem alguns movimentos assim que são bacanas, que estão caminhando para isso. É verdade. E é interessante, né, Cris, até pegando um pouco essa sua fala, que eu acho muito importante, você trouxe essa questão do trabalho, né, às vezes é um companheiro desafiador, ou a gente mesmo, né, a gente vive experiências que são desafiadoras,
e a gente voltando esse olhar para a família, o quanto que é importante também a gente se perguntar, mas o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu compromisso aqui? Até para a gente não entrar nesse ciclo de violência, de aceitar violências, né? Então, assim, eu vou pegar, a gente está falando aqui da parentela, né? Então, é claro que a gente vai falar aqui dos núcleos familiares, mas eu vou pegar essa questão que você trouxe do trabalho, que eu acho que ela é muito simbólica aqui. Às vezes a gente está num trabalho em que nossa, a gente vai arrastado para aquele lugar, né? Nossa, sair daqui para ir para lá hoje é difícil, levantar da cama para saber que eu vou chegar lá, vou encontrar às vezes com fulano, a gente, né, até tem aquela figura já que é a figura ali representativa daquela dor, mas eu acho que a gente se perguntar, né, qual será que é o propósito de Deus para eu estar aqui hoje? O que eu, como cristão, posso fazer nesse ambiente para melhorar? E aí a gente trazer isso até para a realidade da família. Então, ele vai trazendo aqui, eu como pai, está muito desafiador a convivência. Às vezes a gente sabe que quando chega a fase da adolescência, tem toda uma transformação que é normal, que é natural, e deve ser assim. Só que entre os conflitos de gerações, às vezes, e os pais têm uma dificuldade muito grande para lidar com aquela mudança. E o jovem mais ainda, porque ele nem sabe o que está acontecendo, né? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande para lidar com meu filho, então o que Deus está querendo, me colocando aqui, com essa família, com esse filho que tem esses comportamentos que eu ainda não aceito? O que será que eu estou precisando aprender? Será que eu estou precisando vencer preconceitos dentro de mim e o meu filho está sendo um instrumento de Deus para me mostrar que eu ainda sou uma pessoa preconceituosa? Eu, como filho, por que será que meu pai é tão rígido, tão rigoroso? Por que será que eu nasci nessa família que é tão cheia de regras? O que será que Deus tem de propósito para mim? Será que eu preciso aprender um pouco mais de disciplina? Será que o que eu estou sendo convidado é não me equivocar de novo diante das distrações do mundo, porque eu já vivi muito sem regra e não soube aproveitar essa falta de regra? Não sei. Eu como esposa, eu como esposo, por que eu estou convivendo com essa pessoa? Qual que é o meu papel aqui como cristão nessa relação? Então, a gente está falando aqui que dentro da família nós temos papéis diferentes. E a gente precisa aprender a lidar com esses papéis que são diferentes. Mas a gente precisa, acima de tudo, entender que a lei de Deus é uma lei de cooperação. A gente não evolui sozinho, né? Igual você falou. Eu sei que está uma situação difícil, igual a gente está vivendo, né? Nós estamos aqui nessa sexta-feira gravando esse podcast e estamos vivendo uma epidemia de dengue no país, no Brasil. A gente sabe que a gente precisa cuidar das nossas casas, mas não basta só cuidar das nossas casas, porque senão a gente vai ser contaminado também. Então, a gente vai ter que ajudar aquele que não consegue ainda cuidar da sua própria casa. A gente vai ter que cobrar dos políticos, políticas públicas que sejam efetivas para combater essa doença, né? Então, a gente não vai conseguir evoluir sozinho, não adianta a gente ter essa ilusão. Nós precisamos, sim, entender que nós somos individualidades e, individualmente, nós temos os nossos compromissos. Mas não adianta a gente pensar que sozinho a gente vai evoluir. É no coletivo que a gente evolui, né? Porque a lei de Deus é uma lei de cooperação. Então,
é entender que cada um de nós tem um papel dentro desse núcleo familiar, o que esse papel representa e o que eu estou sendo convidada a aprender nesse papel. Por que hoje eu sou a esposa do Ricardo? Por que eu não sou irmã do Ricardo? Por que eu sou a mãe dos meus filhos, né? Por que eu não sou a irmã deles? Por que eu não sou a tia deles? Por que eles vieram nessa encarnação como meus filhos? Porque a gente precisa entender que os papéis que nós desempenhamos nos pedem compromissos em cada um que nós estamos. E a gente adoece quando a gente ultrapassa esses compromissos. Então, assim, como marido e mulher, nós temos compromissos. Como filhos, nós temos outros compromissos em relação aos nossos pais. Como pais, nós temos outros compromissos em relação aos filhos. Então, é muito importante, né, que a nossa conduta espírita seja sempre pautada no Evangelho do Cristo, dentro do nosso núcleo familiar, principalmente, começando por aí. E é interessante, né, Rose, toda essa reflexão, porque a gente está junto aqui no planeta Terra para quê? Para nossa evolução. Esse é o objetivo maior. E o meio social é o ambiente onde a gente irá vivenciar os nossos desafios, nos despertando para a realidade de estarmos aqui. Como a gente é ser interdependentes e necessitamos da cooperação uns dos outros dentro desse núcleo familiar. É aí que a gente vai exercer essa lei, a lei de cooperação, né? E cooperar que é cooperar? Cooperar é se interessar pelo outro, né? Cooperar é fazer junto, é partilhar a nossa energia, talvez de uma forma até muito simples, através de um sorriso, né? A gente está partilhando o que a gente tem, a energia da gente, né? É aquele próximo, aquele marido, é aquele filho que mora com a gente já começar o dia ali preparando o café da manhã através de um sorriso, compartilhando a nossa energia, né? E um pensamento amoroso. Às vezes a gente não pode, mas eu conto acordo, eu não estou com vontade de falar. Mas você pensa, né? Você faz uma prece, olha para aquele filho, pede a Maria que acompanhe ele, que esteja ali, né? Você está partilhando essa energia tão, tão bacana que você tem do pensamento, entregando aquele filho, né, para os cuidados da Mãe Santíssima. Quer dizer, mesmo você pedindo ou não, ele vai estar, mas eu digo assim, você expressar esse movimento, né, essa cooperação. E eu acho que através desses movimentos, a gente vai criando vínculos de afeto cada vez mais fortes, mais sólidos com o outro, né? Aí eu só queria trazer bem rapidinho, aproveitando essa questão assim, né, do afeto, eu gosto muito dessa parte, né? E eu recebi de uma amiga um livro, e eu ainda não li. Eu sei que ela vai ouvir o podcast, que eu falei que ia falar do livro, mas eu vou ler, vou começar a ler. Me corrige se eu falar o nome errado. Ele chama, eu acho que ele é um pastor batista e estadunidense, né? E ele escreveu esse livro. Eu acho que é Gary Chapman. É isso que fala? Chapman, não sei. Ele escreveu em 1982, se não me engano. E ele fala uma questão muito bonita, que ele fala sobre a linguagem do amor, né? Porque muitas das vezes a gente acha que essa lei de cooperação, não, eu tenho que fazer coisas grandiosas para poder satisfazer o outro, né? É dar um presente que ela quer há muito tempo, é falar eu te amo toda hora, é abraçar toda hora. Então, ele diz nesse livro, pelo que ela me contou, ainda não li, mas a gente estava conversando e ela me ofertou com esse livro. Ela me contou, até anotei aqui, que são 5 linguagens. Uma delas é a palavra positiva. Então, eu acho que é uma lei de cooperação, sabe? Você dizer, nossa, que bom que você fez isso por mim, muito obrigada, né? Uma linguagem do amor.
Um tempo de qualidade, as refeições à mesa em família, é uma linguagem do amor. Presente simples, como uma flor. Você viu uma flor lá, né? Uma camélia que aquela pessoa gosta, oferta com a camélia. Atos ou gestos de serviço. Lavar uma louça, né? Para a mãe que está lá tarefada, você lava uma louça, uma linguagem do amor. E o toque físico, quanto, né? Se você tiver a oportunidade, um abraço, um beijo, um aperto de mão, né? Mas o mais interessante, que essa linguagem do amor pode ser feita com os outros que partilham o núcleo familiar com você. Mas essa linguagem do amor, ela pode ser exercida com você mesmo. Você fazer os 5 passos com você, palavras positivas para você, se presentear em algum momento, tempos de qualidade com você, presentes, né? Eu já falei para você, atos ou gestos de serviço para você, cozinhar um prato que você tanto gosta, mesmo que ninguém goste, mas você gosta para você, e o toque físico, né? Como é bom a gente se tocar, né? A gente se abraçar, a gente dizer que se ama, né? Então, eu acho que isso aí também são atos, gestos de cooperação no núcleo familiar que vai criando essa harmonia, como você disse, o equilíbrio, não é nem o extremo daqui nem o daqui, mas você encontrou o meio. É verdade, Cris. E uma coisa que você trouxe, né, que até a simbologia da palavra, né, cooperar, né, é operar com o outro, né, não é contra o outro, né, a gente operar junto, estar junto, e a gente pode dar o primeiro passo sempre, que eu acho que é um pouco isso que o André Luiz traz, né, que quando ele diz melhorar sem desânimos, contatos diretos e indiretos com todos da família, né, e aí você traz esses pontos que são importantes, porque esses pontos são os pontos de contato entre os seres humanos. O que gera... É muito interessante quando a gente vai olhando para isso. Quais são os maiores conflitos que nós vivemos? Eles começam das pequeninas coisas. Essa falta de colaboração dentro do lar, por exemplo, é uma questão que ainda pega muito, né, de achar que um tem que ser responsável por tudo e o outro tem que ficar lá na zona de conforto dele. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso e a gente dá o primeiro passo também, não ficar esperando só o outro fazer o movimento, porque, afinal de contas, nós estamos aqui, como a gente já disse durante todo esse estudo, com uma destinação que é evoluir. E se a gente ficar esperando o outro fazer o movimento, a gente está colocando nas mãos do outro também o tempo da nossa própria evolução. A gente está deixando de fazer aquilo que a gente pode fazer para se melhorar, esperando o outro dar o primeiro passo, fazer o primeiro movimento. E isso é muito ruim. A gente já tem condição, nesse grau evolutivo que a gente está, da gente tomar a decisão do que é melhor. É a gente pedir desculpa se achar que cabe ali uma desculpa. Às vezes, a gente vai precisar se distanciar do outro. Porque, como a gente disse lá no início, ninguém reencarna para viver uma relação abusiva. Mas até a forma como a gente se distancia, ela tem que ser cristã. Porque eu posso dizer, olha, não dá para ter essa convivência tão próxima nesse momento. Mas não deixar todas as portas fechadas para quando o outro tiver mais acessível, ele poder bater nessa porta e dizer, olha, naquele momento eu agi de forma irrefletida, e aí reconciliar com o adversário ainda caminho, permitir essa reconciliação, né? Porque às vezes a gente sai e fala, nunca mais eu quero ver fulano. Esse filho morreu para mim, não existe mais. Como assim, né? Como cristãos, a gente sempre tem que deixar a porta aberta.
pelo menos encostada, não trancada, para que ele possa ter um momento de arrependimento e conseguir voltar, né? Não foi assim com o filho pródigo? O filho pródigo está dizendo muito dessa metáfora do amor de Deus para com a gente. Deus nunca tranca as portas, porque se fosse assim, a gente ia estar lá ainda no primitivismo. A gente não teria saído de lá se Deus trancasse essa porta, porque no primeiro equívoco a gente ia ser abandonado por ele. E não é assim que acontece. É o amor infinito que ele tem por nós, incondicional, né? Então, assim, a gente ainda não consegue ter esse amor, vai demorar um pouco ainda, mas pelo menos que a gente comece a treinar essa afetividade diante desses pequenos movimentos, como você trouxe. Deixa eu ajudar aqui em casa, deixa eu fazer o que já dá para eu fazer, não ficar acomodadão, acomodadona, né? Só sugando do outro. Reconhecer as próprias qualidades também. Eu já faço mais do que eu fazia, né? Então, assim, esses movimentos, eles são muito importantes. E a gente precisa treinar isso nesse grupo familiar. Por quê? Porque existe uma lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, a gente vai colher os resultados. Mas essa lei não é uma lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, não é isso. É uma lei de amor, porque a lei de Deus é uma lei de amor. Então, ela existe, a lei de causa e efeito existe para nos convidar a fazermos um reajuste, uma tomada de novos rumos, retomar o caminho certo, que é o caminho do bem, do amor, da paz, da harmonia. E aí é importante a gente entender que essa parentela corporal, que é o núcleo que a gente vive nele, né, que é o núcleo consanguíneo, ele tem uma função muito importante, tanto educativa, quanto pedagógica, quanto no nosso processo evolutivo. Então, a gente precisa aprender a lidar com ele de alguma forma, né? O primeiro, talvez, movimento é se perguntar o que eu preciso aprender aqui. Talvez, né? E também eu acho que o homem, ele tem que ter a consciência de que ele é um ser imortal. Aí ele vai, dia após dia, educando as suas emoções e na certeza que o seu autoconhecimento sempre será útil para ele compreender os seus. Que o outro também está numa luta diária para o seu progresso, né? O progresso é mútuo. Essa luta que conduz o ser ao autoconhecimento das leis superiores que nos rege, resume no amor e na justiça. Aí nós seremos e faremos a felicidade, quanto agirmos de acordo com essas leis. Então, né, a gente já viu lá atrás, né, o amor e a justiça. Então, quanto a gente agir de acordo, a gente estabelece a felicidade, né, onde a gente estiver. Mas é um processo, né? A gente está a caminho dele, porque o progresso é um processo. É verdade, Cris. E a gente já está caminhando para o final, né? Chegamos aqui no último item já dessa reflexão de hoje, né? Que é um pouco isso que você já trouxe, né? Que é a gente, no dia a dia, naquelas mínimas coisas, a gente ir imprimindo, né? Ele usa até essa palavra mesmo, né? Imprimir essa nossa condição cristã, é agir de forma cristã. Então, nós somos espíritas, então ele está falando de uma conduta espírita, mas, acima de tudo, nós somos cristãos. Então, imprimir essa condição em cada gesto, em cada atitude. Então, a mudança, ela sempre começa desse micro para chegar no macro, que é o maior. Então, ela vai da família, ela começa em mim, passa por esse núcleo familiar para chegar na sociedade. Quanto mais a gente tiver consciência disso, mais a gente vai ter uma sociedade
mais bem educada, mais consciente, mais afetuosa, mais harmoniosa, uns cuidando dos outros. E eu acho, às vezes, Cris, só encerrando aqui a minha fala também, para te passar a palavra, que é por conta disso que a doutrina espírita, às vezes, ela parece ser tão desafiadora, porque ela é um convite à nossa reforma íntima, à nossa transformação, a uma tomada de consciência que somos nós mesmos que nos impedimos de fazermos essa mudança. E aí a gente também tem que tomar consciência que não adianta mais a gente arrumar desculpas para culpabilizar o outro. Ah, mas é a família que é difícil. Ah, mas é aquele familiar tal que não dá tranquilidade para ninguém. Mas é a gente olhar para o nosso percurso. Nós somos filhos de Deus, temos um projeto que vai culminar com a nossa evolução e recebemos de Deus todos os recursos para que esse projeto seja exitoso, que ele seja vitorioso. Mas é preciso que a gente se aproprie dele, que a gente use os recursos que nós temos em nós para melhorarmos a convivência com a parentalidade também. Eu queria falar, né, sobre esse desejo que a gente tem, né, que a gente estuda esse capítulo, a gente compreende que nós estamos num núcleo menor para aprender a amar. Isso me chamou muita atenção, isso me fez refletir muito certas questões, né, e daí a gente expande para a gente amar um núcleo maior, que é a família universal, né? Então, eu queria, em breves palavras, dizer como que a gente pode fazer esse despertamento, né? Então, eu acho que vou utilizar a mesma palavra que está lá no livro, imprimindo dentro de nós o desejo de um mundo melhor, sem guerras, sem violência, sem desigualdades, mais solidário, com respeito à natureza, mas temos que transformar esse amor maior em um código de vida. Ele tem que estar imprimido dentro da gente, né? Vamos pôr assim, onde passamos a vivenciar esse amor puro que Jesus nos ensinou de uma forma natural, sem restrições. Aí a gente pode dizer, um único pastor e um único rebanho. Maravilhoso, Cris. E com essas suas reflexões, nós chegamos ao final de mais um podcast Conduta Espírita. Muito obrigada, Cris. Uma ótima semana e até semana que vem. Obrigada eu, Rose. Um abraço para você e a todos.